Bom, o meu artigo, então, na Carta de Conjuntura desse mês, trata do piso regional do Rio Grande do Sul e especificamente do seu reajuste, que para o ano de 2015 foi de 16%, concedido no final do governo passado e aprovado após recurso junto ao Tribunal de Justiça e uma discussão com o meio empresarial há pouco menos de um mês. Então, o meu argumento fundamental nesse artigo não é contra o piso enquanto conceito, muito pelo contrário, a minha abordagem é sobre exclusivamente o aumento que foi concedido e a falta de critério técnico ou lógico do meu ponto de vista em relação ao que vinha sendo proposto. Quando foi constituído em 2001 o piso regional do Rio Grande do Sul, ele foi constituído em um contexto nacional em que o governo federal, um ano antes, autorizou que os estados do Brasil criassem pisos salariais para algumas categorias profissionais que não têm a condição de, por conta própria, se organizar para reivindicar patamares mínimos de remuneração da sua profissão, o que é muito amplamente conhecido no caso do trabalho doméstico, para citar apenas um dos exemplos. Então, o que eu defendo em primeiro lugar é que o piso não é uma categoria juridicamente equivalente ao salário mínimo, e ele não pode ser interpretado como um salário mínimo porque ele não tem o mesmo nível de institucionalização que o salário mínimo tem. O piso é uma referência para algumas categorias profissionais e ele não é referência para políticas públicas, ou não serve como, por exemplo, outras políticas públicas que não a própria salarial, e ele não é uma unidade de conta, como a gente chama, que outros indexadores da economia, como o próprio salário mínimo, são. Portanto, eu considero, por hipótese, quando eu faço a análise desse texto, que o piso ele afeta exclusivamente, ou pelo menos predominantemente, as categorias profissionais formalizadas, né? Aqueles trabalhadores que estão empregados com carteira assinada. Então, a primeira análise que eu faço, ela retoma o fato de que, quando foi instituído o piso regional do Rio Grande do Sul, ele tinha um diferencial na sua primeira faixa de valorização de 28% em relação ao salário mínimo nacional daquele ano, em 2001. E durante os anos subsequentes, esse diferencial foi se alterando e se reduzindo de maneira substancial, até que no início do governo passado, em 2011, os trabalhadores reivindicaram e se mobilizaram fortemente para buscar de volta aquele patamar de 28% mínimo de vantagem em relação ao salário mínimo nacional. O fato é que, ao longo desses 15 anos, aí, quase, de salário mínimo e de piso regional concomitantemente, o salário mínimo nacional teve uma valorização real superior à inflação bastante expressiva no âmbito nacional. Então, a minha crítica sempre veio no sentido de que é legítimo que se reivindique a recuperação de perdas de salário eventuais que o piso tenha obtido nesse período, mas que esse diferencial em relação ao salário mínimo ele não faz sentido, porque o salário mínimo mesmo em si, ele não só teve a recuperação do seu poder de compra em relação aos anos anteriores, como ele teve uma grande valorização real, para ser mais exato, em termos de comparação com o INPC, nosso Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o mais aplicável a categorias mais baixas de salário e de remuneração. O salário mínimo cresceu o dobro do que o INPC nesse mesmo período. Portanto, a minha crítica fundamental é no sentido de que o piso não deveria, por simples princípio, ter esse diferencial de 28%, sem que respeite alguma lógica econômica referente ao estado do Rio Grande do Sul. E aí essa análise que eu faço nos dados que eu apresento no texto da Carta de Conjuntura, baseado parcialmente nos dados do Ministério do Trabalho, da Relação Anual de Informações Sociais, e parcialmente nos dados do Censo Demográfico. A RAIS, para as categorias de trabalhadores com carteira assinada em geral, eu seleciono aqueles dados dos trabalhadores que recebem no intervalo equivalente ao intervalo da lei do piso, para tentar estimar mais ou menos quantos trabalhadores no Rio Grande do Sul receberiam esses valores e seriam beneficiados pela lei do piso. E no censo demográfico eu uso especificamente para o trabalho doméstico com carteira, que é uma categoria que notoriamente os dados do Ministério do Trabalho não pegam com precisão. Então, somando esses conjuntos de trabalhadores, eu cheguei à conclusão de que dificilmente a gente pode defender a hipótese de que os trabalhadores do Rio Grande do Sul que são beneficiados pelo piso
superem os 10%, do 13% da força de trabalho total formal do Estado. Eu acredito que seja um número ainda bastante menor do que isso. Mas mais importante, eu ainda tento fazer uma regionalização, que significa dizer o seguinte: se a gente está supondo que paga mais para os trabalhadores do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um estado mais rico, é verdade isso em todas as regiões do estado, e o que eu verifico é que não é. Apesar de que, de fato, o Rio Grande do Sul tem uma riqueza produzida por habitante anualmente maior do que a média brasileira, 40% mais ou menos desses trabalhadores que recebem pisos ou salários nessa faixa que a lei beneficia, trabalham em municípios que têm um PIB per capita menor do que o do Brasil. Portanto, qual é a referência econômica que justifica eu pagar mais do que o Brasil e me desconectar da política salarial nacional, como se o Rio Grande do Sul fosse um estado tão capaz e autônomo para poder promover uma política de remuneração mínima mais forte, mais intensa do que o Brasil nessa magnitude de 28%. Então, resumindo a minha crítica geral, que está configurada naqueles dados sintetizados no artigo da capa da Carta de Conjuntura desse mês, é de magnitude do aumento e não propriamente do impacto que um piso como esse possa ter macroeconomicamente no Rio Grande do Sul, que eu defendo é muito pouco significante para fins de inflação, de taxa de desemprego agregada, mas que pode afetar de fato a vida de trabalhadores de pequenas iniciativas empresariais ou domésticas do interior do estado, na medida em que esse aumento, nessa conjuntura econômica que nós estamos vivendo, extrapola em muito a expectativa econômica de quem emprega, né, na atualidade.